Olá, professor Tiago Martins, mais uma vez aqui na área, agora para conversar com você sobre o regimento interno do IBAMA, notadamente a Portaria IBAMA 2542 de 2020, instrumento muito importante para a sua prova, para você que está se preparando para a prova do IBAMA, tá bom? Você vai ver que esse instrumento, além de trazer informações novas que a gente não viu nos vídeos anteriores, também vai servir para a gente revisar algumas coisas que já foram vistas na lei de criação do IBAMA e também no decreto que traz a estrutura regimental do IBAMA. Entendido? Então fica até o final, com certeza vai ser um estudo, uma análise muito importante para a tua prova do IBAMA que já está chegando, né? Então olha só, mas antes disso, deixa teu like, deixa teu joinha, inscreve aqui no canal, ativa o sininho para você ficar sempre ciente quando eu postar vídeos novos e compartilha esse vídeo com quem ele vai gerar valor, entendido? Então sem mais delongas, solta a vinheta. Fala galera, então vamos continuar. A gente vai estudar, como eu já disse, a Portaria IBAMA 2542 de 23 de outubro de 2020, que nada mais é do que o regimento interno do IBAMA, essa autarquia federal importantíssima para o desenvolvimento sustentável, gestão e fiscalização do meio ambiente no Brasil. E você que está se preparando para o concurso do IBAMA, e eu estou gravando esse vídeo aqui próximo da sua prova, o estudo dessa portaria, né, 2542 de 2020, que traz para a gente o regimento interno do IBAMA, é importantíssimo porque ela também serve como revisão para você, principalmente ao que tange a lei de criação do IBAMA e o decreto federal que traz a estrutura regimental do IBAMA. Ambos têm vídeo aqui no canal, os vídeos estão aqui embaixo. Assim que você terminar de assistir esse vídeo aqui, sugiro que você assista os outros dois, mesmo você que já assistiu, com o intuito de revisar, tá? Então nós temos aqui nessa playlist alguns vídeos focados em você que está se preparando para o concurso do IBAMA. Então olha só, primeiro ponto, a gente vai analisar, tá, aqui algo que inclusive a gente já viu em outros vídeos, em outras normatizações, como a lei de criação e o decreto que traz a estrutura regimental, o que é o IBAMA, a sua criação, competências gerais. Depois vamos ver as competências específicas do IBAMA. Tudo isso aqui, gente, ó, tem na lei de criação e no decreto que traz a estrutura regimental. Você vai perceber aqui que a portaria que traz o regimento interno do IBAMA, na verdade, a portaria que traz o regimento interno do IBAMA no seu anexo 1, ela vai replicar o que já está no decreto e na lei. O que a gente tem de novo? Nós vamos ver aqui as competências do presidente do IBAMA, as competências dos dirigentes do IBAMA, as competências dos servidores do IBAMA e a composição dos recursos do IBAMA, dos recursos financeiros mesmo do IBAMA. Então, olha só, gente. É importante que você saiba também que essa aula, aqui por se tratar de uma norma extremamente direta e autoexplicativa, ela vai ser um pouco mais lida do que as outras que você tem aqui no canal, em que ela é um pouco mais dinâmica, eu trago infográficos, explico coisas para vocês de uma forma mais dinamizada, como eu já disse. Aqui nós vamos precisar ler de fato a lei seca, coisa que a gente faz em outros vídeos e eu não abro mão. Entretanto, essa aqui vai ser um pouquinho mais e eu peço que você aí tenha força, fique aqui no canal até o final, fique aqui no vídeo até o final, porque isso aqui é muito importante e poderá representar ali um acerto e uma questão muito importante para você aí que está se preparando, principalmente para você que está se preparando para o concurso do IBAMA que vai acontecer já nos próximos dias. Então não perde isso, tá? Você que está assistindo após a prova do concurso do IBAMA, fica aí também, porque esse conhecimento é importantíssimo para qualquer um que esteja se preparando para concursos ou que atue na área ambiental. Essa necessidade de conhecer a autarquia federal, que é um órgão executor do CISNAMA, o IBAMA. Então, vamos lá? Olha só. O artigo 1º da portaria do IBAMA 2542, de 23 de outubro de 2020, nós temos o seguinte: aprovar regimento interno do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis, IBAMA, na forma do anexo 1. Então, gente, é importante que o regimento interno do IBAMA, você saiba que de fato está na portaria 2542, tá? 2542 de 2020. Entretanto, é importante que você saiba que o que interessa para o seu estudo está no anexo 1, tá? No anexo 1, que nós vamos já começar a analisar daqui a pouquinho. E aí, também ela revoga as portarias anteriores, a portaria 4396 de 2019, 4785 de 2019, 1292 de 2019 e 1135 de 2019. E todas essas informações aqui que foram superadas ficam condensadas unicamente nessa portaria e principalmente em seu anexo 1,
que vai trazer o regimento interno do IBAMA. Então, olha só. Vamos lá para o regimento interno do IBAMA, o anexo 1. Percebam que esse texto aqui você tem tanto, você que já assistiu nossos vídeos anteriores, você tem tanto na lei de criação do IBAMA, como no decreto que traz a estrutura regimental do IBAMA. Você tem ambos. Você tem nos dois, tá? Tanto na lei de criação do IBAMA, como no decreto que traz a estrutura regimental do IBAMA. O que a gente tem aqui? Olha, o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis, o IBAMA, a autarquia criada pela Lei 7735, de 22 de outubro de 89, gente, que é a tal lei de criação do IBAMA que eu estou falando para você, vinculado ao Ministério do Meio Ambiente. Aí a gente já estudou do termo vinculado. O termo vinculado é igual a integrante? O termo vinculado é igual a integrante? E aí, o que você acha? A gente já estudou isso aqui nessa playlist. Você já tem esse material aqui no canal, né? Você, na sua concepção, o termo vinculado quer dizer que o IBAMA integra o Ministério do Meio Ambiente? Não. Esse termo aqui não significa que ele integra. O termo vinculado quer dizer que o IBAMA precisa respeitar as diretrizes coordenativas e de planejamento do Ministério do Meio Ambiente, porque ele é o órgão central que coordena e planeja a execução das políticas ambientais dentro da conjuntura do Sistema Nacional do Meio Ambiente, tá? E eu tenho nos vídeos anteriores eu explico o papel do IBAMA dentro do CISNAMA, explico o próprio CISNAMA, tá? Então, olha só, como eu disse, terminando esse vídeo, assiste os outros, mesmo você que já assistiu. Então, preste atenção. Lembre que o IBAMA é uma autarquia federal dotada de autonomia financeira, autonomia administrativa. Por sua vez, o IBAMA tem personalidade jurídica própria, personalidade jurídica de direito público, interno, e dentro dessa premissa é uma pessoa jurídica diferente da pessoa jurídica da União, que por sua vez é a mesma pessoa jurídica do Ministério do Meio Ambiente. O Ministério do Meio Ambiente tem a mesma personalidade jurídica do ente federativo que ela compõe, que o Ministério compõe, que é a União. Já o IBAMA é uma autarquia federal, compõe a administração pública indireta federal, por isso, por não compor a administração pública direta, mas sim a indireta, nós temos ali, então, uma entidade. E as entidades são dotadas de personalidade jurídica própria. No caso, as autarquias sempre são pessoas jurídicas de direito público. E por serem pessoas jurídicas de direito público, elas têm a possibilidade de exercerem o poder de polícia. E no caso do IBAMA, o poder de polícia ambiental. Entendido? Só revisando algo que a gente já viu nos outros vídeos. Então, olha só. Quando eu falo os outros vídeos, são os outros vídeos desta playlist, tá bom, gente? Aqui sobre preparação para o seu concurso do IBAMA. Com autonomia administrativa e financeira, dotada de personalidade de direito público, com sede em Brasília, Distrito Federal e jurisdição em todo o território nacional, tem como finalidade. Aí aqui a gente vai trazer para você também uma replicação da lei de criação do IBAMA e do decreto que traz a estrutura regimental do IBAMA, que nós chamamos aqui de competências específicas, competências gerais. São competências gerais do IBAMA. Há elementos mais subjetivos, que vai falar ali, inclusive, sobre o poder de polícia, que eu já falei para vocês, dentre outros elementos importantes, como ação suplementar às atividades que são de competência da União. Olha só. Exercer o poder de polícia ambiental no âmbito federal. Só para recordar aqui, algo que a gente viu nos vídeos anteriores. Olha só, o poder de polícia que está tipificado, que está estipulado, previsto, expressado normativamente no artigo 78, do Código Tributário Nacional, mas apesar de estar no Código Tributário Nacional, é uma norma de direito administrativo ampla, que abrange todas as áreas da administração pública, inclusive de gestão ambiental, fiscalização ambiental, enfim, tutela ambiental, que vai estabelecer aqui a gestão do interesse público, possibilitará à administração pública a restrição de certos interesses, de certos direitos dos administrados, no caso somos nós administrados. Então, ela vai poder ali restringir algumas liberdades individuais, alguns direitos dos administrados em nome do interesse comum. Então, é por isso que dentro da questão ambiental é possível, no exercício do poder de polícia, que
o Estado não permita que você exerça uma determinada atividade, que ao perceber que você está exercendo uma atividade que não coaduna com a norma ambiental, que você seja autuado e posteriormente sancionado pela sua ação, por mais que você esteja exercendo isso dentro da sua propriedade. Por quê? Porque a gestão do meio ambiente e a forma como você se relaciona com os recursos ambientais não reverbera unicamente na sua esfera privatística, mas na sua esfera única, na sua esfera privada, mas na esfera difusa de toda a sociedade. Por isso, o exercício do poder de polícia, nesse caso, em âmbito federal, esse poder de polícia, essa competência administrativa é exercido pelo IBAMA ao lado do ICMBio, exceto o licenciamento ambiental, que é exercido unicamente pelo IBAMA, inclusive licenciamento ambiental em unidades de conservação federal, que sejam localizadas ou que impactem unidades de conservação. Este licenciamento será instruído, será direcionado, capitaneado pelo IBAMA. O ICMBio não tem competências licenciatórias, isso é importante que você tenha em mente. Então já lembramos o que é o poder de polícia. Olha só aqui. Esse segundo, executar ações das políticas nacionais do meio ambiente referentes às atribuições federais relativas ao licenciamento ambiental, ao controle da qualidade ambiental, à autorização de uso dos recursos naturais e à fiscalização ao monitoramento e ao controle ambientais observadas as diretrizes emitidas pelo Ministério do Meio Ambiente. 3. Executar as ações supletivas da União de conformidade com a legislação ambiental. Ações supletivas da União, o que é isso? Gente, é o seguinte, as competências administrativas ambientais que estão previstas no artigo 23 da Constituição, elas são repartidas conforme o parágrafo único desse mesmo artigo 23 da Constituição por uma lei complementar. E a lei complementar que reparte as competências administrativas ambientais é a Lei Complementar 140. Só que estas competências que seriam da União de fato, elas, por força de uma lei que cria uma autarquia, que no caso é o IBAMA, são delegadas à entidade, ao ente que é dotado de personalidade jurídica própria, IBAMA. Ou seja, então, essas competências que seriam da União, fiscalizar, gerir, licenciar, elas são exercidas por uma autarquia federal criada para este fim. Logo, é justamente por este ponto que nós estamos falando de ação supletiva, porque o IBAMA, ele de fato não é o ente federativo, ele é uma autarquia criada por lei, que veio lá do Poder Legislativo, para atuar em nome da União na tutela do meio ambiente. Então, de fato, é uma autarquia federal, representa a União, mas não é o ente federativo exercendo em si. Seria caso essas competências de fiscalização, gestão, autuação, lavratura de autos de infração, como eu já disse, licenciamento, fossem exercidas diretamente pelo Ministério do Meio Ambiente. Como em alguns estados, como é no caso aqui do Pará, a própria secretaria, que é um órgão da administração pública direta, é que detém essa competência. Entretanto, no caso da União, é uma autarquia federal que detém essa competência de lavratura de autos de infração, responsabilização administrativa, instruir o procedimento administrativo sancionatório visando a responsabilização administrativa, enfim, dentro deste feito. É por isso que falamos que o IBAMA atua supletivamente em nome da União, mas não é a própria União, e sim uma entidade com personalidade jurídica própria, dotada de autonomia financeira e administrativa. Entendido? Você não vai mais esquecer. Tá? Vamos lá. Artigo 2º aqui do anexo 1. Ele também vai replicar o que já está na lei de criação e no decreto, tá? Olha só. Na verdade, no decreto, tá? Olha só. Compete ao IBAMA ressalvadas as competências das demais entidades integrantes do Sistema Nacional do Meio Ambiente, SISNAMA. Você sabe o que é o Sistema Nacional do Meio Ambiente, que é composto pelo órgão superior, pelo órgão consultivo e deliberativo, pelo órgão central, pelos órgãos executores, seccionais e locais. Que o órgão superior, você sabe, né, é
O Conselho de Governo, o órgão consultivo e deliberativo, é o nosso famoso CONAMA, Conselho Nacional do Meio Ambiente, o órgão central é o nosso famoso Ministério do Meio Ambiente, MMA, apesar de lá no artigo 6º, inciso 3º da Lei 6938, está escrito Secretaria do Meio Ambiente da Presidência da República, ela não existe mais, então você lê ali Ministério do Meio Ambiente, os órgãos executores, IBAMA e ICMBio, seccionais, órgãos seccionais, os órgãos e entidades dos estados, órgãos locais, órgãos e entidades dos municípios. Distrito Federal, Thiago, é a consubstanciação dos órgãos seccionais e órgãos locais, tá? Lembrou aí sobre o ICMBio? Então vamos lá. E observadas as diretrizes emitidas pelo Ministério do Meio Ambiente, as seguintes atribuições em âmbito federal: proposição e edição de normas e padrões de qualidade ambiental, avaliação de impactos ambientais, licenciamento ambiental de atividades, empreendimentos, produtos e processos considerados efetiva ou potencialmente poluidores e daqueles capazes de causar degradação ambiental nos termos da lei. Percebo que tudo que eu falei aqui está se repetindo nos termos do nosso regimento interno. Implementação dos cadastros técnicos federais e atividades e instrumentos de defesa ambiental e atividades potencialmente poluidoras ou utilizadoras de recursos ambientais, fiscalização e aplicação de penalidades administrativas ambientais ou compensatórias pelo não cumprimento das medidas necessárias à preservação ou correção da degradação ambiental nos termos da legislação em vigor, geração, integração e disseminação de sistemáticas de informação e conhecimentos relativos ao meio ambiente. Aí aqui faz a gente lembrar de um instrumento previsto no artigo 9º da Lei 693881, que é a PNMA, que é o Sistema Nacional de Informações Ambientais, SINIMA. Sistema Nacional de Informações Ambientais, SINIMA. E o SINIMA não é a mesma coisa que SINAMA. O SINIMA é o Sistema Nacional Integrado que visa a integração de informações ambientais. E o IBAMA tem esse papel importante de gerar informações, integrar as informações e disseminar de forma sistemática essas informações para o conhecimento, para difusão dos padrões de qualidade ambiental. Inciso 7º, disciplinamento, cadastramento, licenciamento, monitoramento e fiscalização dos usos e acessos aos recursos ambientais florísticos e faunísticos. Análise, registro, controle de substâncias químicas, agrotóxicas e de seus componentes e afins. Conforme assistência e apoio operacional. Assistência e apoio operacional às instituições públicas e à sociedade em caso de acidentes e emergências ambientais de relevante interesse ambiental. Execução de programas de educação ambiental, fiscalização e controle de coleta e transporte de material biológico, recuperação de áreas degradadas, apoio à implementação do Sistema Nacional de Informações sobre o Meio Ambiente, SINIMA, aplicação dos dispositivos e dos acordos internacionais relativos à gestão ambiental no âmbito de sua competência. Monitoramento, prevenção e controle de desmatamento, queimadas e incêndios florestais. Elaboração do sistema de informações para a gestão do uso dos seus recursos faunísticos, pesqueiros e florestais. Elaboração e estabelecimento de critérios, padrões e proposição de normas ambientais para a gestão dos usos e recursos pesqueiros, faunísticos e florestais. E elaboração do RQMA, do Relatório de Qualidade Ambiental. RQMA. Tá? Eu falo melhor e eu explico melhor o que é esse RQMA no vídeo anterior, tá? Aqui em que eu falo também das competências do IBAMA, uma live que eu gravei em conjunto com o pessoal do Nova Concursos, está aqui nessa playlist. Explico melhor, tem um link lá para que você veja um RQMA, qual é o RQMA. Tem o RQMA de 2020, que é o Relatório de Qualidade do Meio Ambiente, que é de competência de produção anual do IBAMA, tá? Aqui não está aqui, mas a Lei 6938 de 81 vai dizer para a gente lá no artigo 9º também que o IBAMA deve produzir esse relatório de forma anual. Agora a gente vai trabalhar aqui as competências do presidente do IBAMA. E conforme eu disse para você, uma parte dessa aula vai ficar um pouco menos dinâmica, mais lida, tá? Então preste atenção, porque é bem autoexplicativo. Foca aí que já já a gente termina e com certeza você vai acertar a questão que vai vir sobre as competências do IBAMA, as atribuições daqueles que fazem parte do IBAMA. Fica aí, olha só. O que o presidente do IBAMA faz? O que incumbe ao presidente do IBAMA? Representar o IBAMA ativo e passivamente em juízo por meio de procuradores ou fora dele na qualidade de seu maior responsável.
Planejar, coordenar, controlar, orientar e dirigir as atividades do IBAMA, zelando pelo cumprimento das políticas e das diretrizes definidas pelo Ministério do Meio Ambiente e dos planos dos programas e dos projetos. Conceder as licenças ambientais e as autorizações de supressão vegetal. Convocar, quando necessário, reuniões do Conselho Gestor e presidi-las. Firmar em nome do IBAMA acordos, contratos, convênios, ajustes, termos de ajustamento de conduta e instrumentos similares, editados normativos internos, e zelar pelo seu fiel cumprimento. Ratificar atos de dispensa ou declaração de inexigibilidade de licitações no caso previstos em lei. Dar posse aos ocupantes de cargos gerenciais e efetivos e propor o provimento dos mesmos, assegurando-lhes o conhecimento sobre a missão institucional, obrigações e responsabilidades funcionais e profissionais relativas à função pública federal. Designar ou dispensar servidores para atividades de fiscalização ambiental, inteligência e emergência ambiental. Ordenar despesas, delegar competências e acompanhar os assuntos pertinentes à gestão da ética em articulação com a Comissão de Ética. Agora a gente vai para a competência dos dirigentes, né? Aqueles que estão abaixo do presidente, mas exercem função de relevância na gestão da entidade. Olha só, artigo 135. Também tem um rol aqui, tá? Aos integrantes do Conselho Gestor incumbe manifestarem-se e apresentar recomendações, quando for o caso, sobre as ações do IBAMA no âmbito das competências definidas nesse regimento, respeitadas a legislação. Artigo 136. Aos diretores incumbe planejar, avaliar o desempenho, coordenar, controlar e orientar a execução das atividades de sua área de competência e exercer outras atribuições que lhe forem cometidas pelo presidente. E, especialmente, preste atenção aqui no rol, assessorar o presidente no exercício de suas atribuições e atender no âmbito de suas respectivas diretorias às diretrizes institucionais e governamentais. Fazer, executar, avaliar e controlar as ações de competência das unidades organizacionais. Coordenar a elaboração dos planos, programas e projetos pertinentes às respectivas diretorias. Orientar, coordenar, avaliar e controlar as ações de operacionalização dos projetos e atividades das diretorias a cargo dos órgãos descentralizados, zelando pelo cumprimento dos seus objetivos estratégicos e metas de desempenho. Apontar as medidas diretivas necessárias ao cumprimento dos objetivos estratégicos e ao alcance dos resultados de desempenho afetos às respectivas diretorias. Assegurar a articulação intra- e interinstitucional de forma integrada, visando o fortalecimento institucional e o compartilhamento da execução da gestão ambiental federal. Promover o intercâmbio e a disseminação de informações no âmbito do Instituto e fora dele. Promover a articulação para a obtenção dos recursos e meios necessários à implementação dos planos, programas e projetos e atividades finalísticas. Artigo 155. Aos servidores do IBAMA em geral, incumbe zelar pela integridade, tá? Agora já está aqui, ó, na competência dos servidores. Você que está se preparando aí para o concurso do IBAMA, olha as suas competências aqui, assim que você for aprovado e nomeado. Aos servidores do IBAMA, em geral, incumbe zelar pela integridade institucional, pelo atendimento da missão das diretrizes e dos objetivos estratégicos do Instituto, respondendo técnica e administrativamente pelos projetos e atividades que lhe forem atribuídas, visando o alcance das metas de desempenho e resultados definidos pela autarquia. E agora, para a gente já ir finalizando, o último tópico, composição dos recursos, o dinheiro do IBAMA. Olha, constitui recursos do IBAMA. Os créditos orçamentários que lhe forem designados pelo orçamento da União, aquilo que a União repassa para o IBAMA, rendas provenientes da venda de produtos apreendidos, a renda de qualquer natureza resultante do exercício de atividades que lhe sejam afetas ou da exploração de imóveis sob sua titularidade, recursos provenientes de empréstimos, auxílios, subvenções, contribuições, doações e fontes internas e externas de arrecadação de taxa de controle de fiscalização, TCFA, multas, preços e serviços e emolumentos previstos em lei, os provenientes de convênios e acordos com entidades públicas, nacionais, estrangeiras e internacionais, os recursos de transferência de outros órgãos da administração pública e os recursos complementares provenientes da aplicação de mecanismo de marketing, da venda de produtos e divulgação de material promocional, além de outros que lhe forem atribuídos em lei. Parágrafo 1º. A
conversão de multas em serviços ambientais autorizados pelo IBAMA não resultará em recolhimento de recurso ao Orçamento Geral da União, cabendo ao demandante da conversão proceder à prestação dos serviços conforme regramento específico sobre a matéria. Parágrafo 2º, a compensação ambiental, parte integrante do licenciamento ambiental, não resultará em recolhimento de recurso ao Orçamento Geral da União, cabendo ao empreendedor proceder à compensação dos valores estabelecidos de acordo com os regramentos específicos. Gente, e é importante que você tenha ciência. O examinador é tarado, ele é louco por esses termos. Ele adora cobrar isso que a gente analisou aqui, ipsis na forma da lei. Então ele pode dizer, é competência, é incumbência, é atribuição do presidente do IBAMA. Aí coloca A, B, C e D, atribuições dos dirigentes, dos diretores, e na E, a atribuição do presidente. E você precisa saber diferenciar. Ou então dizer, não é atribuição dos dirigentes. Aí ele coloca 4 atribuições dos dirigentes e uma do presidente, que é muito parecida com a do dirigente. Você precisa saber fazer essa diferenciação. É competência do IBAMA. Aí vai colocar algumas competências, vai mudar um termo, vai reduzir, vai aumentar, vai colocar um apenas, vai colocar um somente. E você precisa estar atento, você precisa estar atenta a isso. Então leia, releia. E essas normas que são regimentais, normas que criam autarquias, normas que trazem as estruturas regimentais, os regimentos internos, são de fácil consecução em uma prova de concurso. São de fácil ocorrência em uma prova de concurso. Então, esteja sempre atento, esteja sempre diligente e não sonegue o estudo dessas normas, porque com toda certeza você vai obter êxito nas questões, que nada mais são do que questões que vão vir com letra de lei. Entendido? Então não te esquece, deixa teu like, deixa teu joinha aqui, te inscreve no canal, ativa o sininho, compartilha esse vídeo com que ele possa gerar valor. E eu tenho certeza que você vai lograr êxito nessa prova do IBAMA, tenho toda certeza e estou aqui torcendo por você, tá bom? Comenta aqui embaixo, eu vou passar, essa prova do IBAMA está dominada. Bom, beijo do professor Thiago Martins, forte abraço.